Meus irmãos, boa tarde, que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar a doutrinária de hoje com a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O tema se chama Acalma-te. E aí nós começamos da seguinte forma: a Deus tudo é possível. Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 26. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos à obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído, sem violência. Recorda-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e, garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Agora, meus irmãos, vamos orar. Amado Jesus, estamos reunidos em Teu nome para aprendermos um pouco mais sobre a Tua doutrina. Rogamos crescente iluminação aos mentores espirituais que nos auxiliam nesse momento, assistência para os irmãos que se encontram em estado de necessidade, inspiração para o irmão expositor, Senhor Amaury Neto, e quanto a nós, torna-nos receptivos às boas energias e aos teus ensinamentos. Que assim seja. Meus irmãos, passo a palavra agora para o irmão Amaury Neto, a quem caberá a exposição desta tarde. Amaury, é com você. Queridos irmãos, queridas irmãs de encaminhada, uma boa tarde a todos, uma boa noite se vocês estiverem vindo em outro horário, ou bom dia. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para ministrar a doutrinária dessa segunda-feira. Eu sou Amaury Neto, e vamos conversar um pouquinho mais a respeito do texto aqui que fica, no caso, compõe o livro Jesus e a Atualidade, um livro escrito por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. O tema do livro, no caso dessa nossa abordagem, do capítulo que vamos conversar um pouquinho hoje, é Jesus e Responsabilidade, é o capítulo 12 desse livro, então quem quiser se aprofundar não só no livro, mas nessa passagem, fique à vontade, aí tá a guia, beleza? Eu queria, antes de começar a falar um pouquinho mais sobre
o capítulo, as reflexões de hoje. Parabenizar mais uma vez a nossa casa, que é o Canteiro de Fraternidade. Tivemos a semana muito especial essa semana passada, que foi a semana de aniversário do nosso canteiro. 34 anos de muito trabalho, de muita entrega, de muitas reflexões e muito crescimento, né? Nossa casa que tanto nos acolhe, nos acoberta, realmente um lugar de muito amor, um lugar que nos traz e vai nos trazer com toda certeza muitos mais momentos felizes de aprendizado, de crescimento e de servir, né? Que estamos aqui para servir. Bom, agora falando um pouquinho mais do texto, vamos fazer uma dinâmica de eu vou lendo as partes e a gente vai refletindo sobre essas partes. Logo de cara no texto, no primeiro parágrafo, já há uma reflexão que para mim foi bem legal, foi bem impactante, bem forte. A gente pode observar na nossa vida, principalmente diversos momentos, né, da nossa vida, essa questão. Então eu vou ler para vocês entenderem um pouquinho mais e levantar as reflexões, tá bom? E aí começa, né, o texto começa exatamente dessa forma. Há no homem latente um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para outrem na condição de indivíduo social ou para fatores circunstanciais da sorte, do nascimento e até de Deus. Logo de cara, há um contexto, né? Há digamos, um conceito de responsabilidade social. Né? E aqui é interessante que ele fala que se há no homem latente, dá aquele aspecto de encoberto, né, que está ali obscuro, que ainda não está adormecido, digamos assim, que existe o que é esse? Né? Esse mecanismo adormecido, que é um mecanismo que faz com que a gente se distancie da nossa responsabilidade. A gente vai entender por que Jesus é responsabilidade, por que a irresponsabilidade é importante e tudo mais. A gente vai conversar um pouquinho mais. Mas aqui ele já diz de cara que essa responsabilidade da qual, né, o texto vai tratar, nós temos de forma adormecida esse mecanismo que faz com que a gente se distancie, né? Ou que a gente transfira os nossos insucessos para os outros. E aqui entra um ponto muito importante. Quantas vezes vocês já viram pessoas praguejar, ficarem decepcionadas, tristes, por um insucesso e colocar a culpa no outro? Em qualquer ambiente, está na sua família, vamos fazer um almoço em família. Alguém, né, cada um leva a sua marmita, cada um leva seu alimento, enfim. E aí chega naquele momento, não é um piquenique, mas enfim, um momento de encontro das comidas, e aí, não ficou tão legal porque o arroz de tal pessoa não tá legal, enfim. Ou, enfim, não ficou tão legal porque vocês não sabem se organizar, né? Então a gente sempre, quando pensa, ok, esse exemplo pode não ter sido melhor, tudo bem. Mas a gente sempre, quando estamos trabalhando em conjunto, ou enfim, quando estamos pensando mais no ciclo, no meio social, quando estamos principalmente em processos ainda de descobrimento, de despertamento da nossa consciência, do nosso papel, né, de quem somos, etc., transferimos essa responsabilidade, transferimos essa culpa, esse insucesso para outra pessoa. O seu insucesso nem sempre, e eu vou dizer que boa parte das vezes não tem a ver com o outro. O seu insucesso pode estar relacionado a você. Algo que você poderia ter feito mudado, algo que você não reparou ainda, não aprendeu, faz parte da caminhada. Mas culpar o nosso insucesso para outra pessoa não é o certo. E não tenha certeza que não foi a outra pessoa que fez com que o seu insucesso acontecesse. Então, não só culpar outra pessoa, né, mas eu dei azar nesse momento, né? Ou então, porque Deus não quis, né? A gente ouve muito isso quando há um insucesso. O seu insucesso é porque você não conseguiu. Por algum motivo, aí a reflexão, o caminho, a gente vai conhecendo, poxa, eu poderia ter mudado aqui e ali. Mas o seu insucesso está relacionado a você, o seu resultado. Não está relacionado a esses fatores de outra pessoa, ou a sorte, ou porque Deus não quis. Né? Porque talvez aquilo que você acha que seria seu sucesso, não seria seu sucesso, por exemplo. Sabe?
os planos de Deus são perfeitos. E muitas das vezes a gente não consegue identificar esses planos, a gente traça os nossos planos, queremos que dê certo, mas nem sempre esses planos que nós traçamos são os planos que são, digamos, adequados, ou são os planos que devemos na nossa caminhada. Então, eu achei muito interessante já de cara essa reflexão, que é um conceito de responsabilidade, a gente colocar a responsabilidade sempre em outro fator em relação ao nosso insucesso, e eu vejo isso com bastante frequência. E aí o texto continua. Quando tal não se dá na área das suas projeções comportamentais, apega-se ao complexo de culpa, mergulhando nas depressões em que oculta a infantilidade, pouco importando a idade orgânica que transita. Então, quando há esse processo de insucesso, o comportamento, pode existir um comportamento aqui de culpa, esse complexo de você ficar mergulhado em energias negativas, mergulhado na depressão, ou enfim, e aqui ele fala que isso não depende desse comportamento, esse reflexo dessa atitude, de poxa, não deu certo, não sei o que, e ficar para baixo, não importa a idade orgânica, na questão da maturidade, enfim, da idade, porque maturidade e idade não tem a ver, então eu não vou nem entrar nesse meandro, mas não tem a ver assim, não tem uma relação totalmente direta, mas pode ser com qualquer pessoa, pode ser uma pessoa que tem 40 anos, ou pode ser um jovem da minha idade de 23, ou uma pessoa mais nova, enfim. Então, aqui é dito que a gente fica para baixo quando há esse insucesso, a gente não consegue às vezes compreender por que isso aconteceu, ou a gente fica praguejando, isso acontece comigo, essas coisas, meu Deus, com certeza isso acontece comigo, enfim. E a gente não consegue a gente fica preso nessa tecla do insucesso e não parte para frente, dá aquele caminho, ou aquela reflexão de ressignificar o que foi que eu errei, ou por que isso não deu certo, enfim, de refletir, como é que eu posso fazer melhor, ou então talvez isso não fosse o que eu deveria fazer, tem outro plano para mim, tem outra questão para fazer, enfim. E aí, a responsabilidade que resulta na consciência, que discerne e compreende a razão, estou continuando no texto aqui, da existência humana, sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado pela vida. Então ele está falando sobre a responsabilidade, que essa responsabilidade que ele está citando é resultado da consciência, esta consciência que diferencia, que discerne, que compreende a razão da nossa existência. E assim, a nossa finalidade e as nossas metas. Finalizando com o trabalho por assumir esse papel que está destinado para a gente. O que é isso? É o que eu sempre falo aqui quando estou nas palestras. É o nosso processo de autodescobrimento. É a gente entender, é o processo de, como a própria Joana fala nas suas obras psicológicas, o processo de despertamento. Despertamento para a nossa consciência de espírito, para o nosso propósito existencial. Então, quando a gente entende, qual a nossa responsabilidade, qual é o nosso papel, qual a razão de estarmos nesse plano terrestre, qual é o nosso papel aqui, nosso objetivo, e assim passarmos a trilhar esse nosso caminho baseado, pautado nesse nosso conhecimento e descobrimento, resulta nesse processo de responsabilidade. Por isso que é dito que quando nós temos o conhecimento, temos a responsabilidade. A gente sabe daquilo, então se a gente erra sabendo, a gente não errou na ignorância de não saber, a gente errou porque a gente optou por esse caminho. Então há uma responsabilidade aí, é uma responsabilidade da escolha. Então essa responsabilidade que está sendo dita é resultado justamente desse processo de despertamento da consciência, da gente identificar qual é o nosso papel, que a gente sempre fala assim de uma maneira simplista, simplória, simplista não existe, a gente fala de uma maneira simplória. Estamos aqui para evoluir. De fato, estamos aqui para evoluir. Mas estamos aqui para nos autorrealizarmos, que é justamente expandir as nossas expressões de amar o próximo, amar a nós mesmos, amar a Deus, amar as coisas da natureza, tudo que nos resta. Nos resta não, nos cerca, No resto é ótimo. Então, esse é o nosso papel. Esse é o nosso processo, aqui no plano.
evoluir, ele vem junto com esse processo aí. E cada um vai ter sua seara, cada um com seus familiares, com suas relações sociais construídas, enfim. Cada um vai se identificando, vai se encaminhando, vai assumindo as suas responsabilidades. Então, continuando o texto, graças a isso não se omite, não se precipita, estabelecendo um programa de ação tranquila dentro do quadro de deveres que caracterizam o progresso individual, coletivo, visando a conquista da plenitude. Então, graças à responsabilidade, a gente não se precipita, não se omite, a gente estabelece um processo, trilha ações, que ele fala ações tranquilas, dentro do nosso quadro de afazeres, de deveres, que assim vão dar característica, vão partir e nos trazer, digamos assim, nos guiar para um processo de progresso, de evolução, enfim, individual. E também coletivo, porque nós somos seres gregários. Então, o que é isso? Quer dizer, nós vivemos em comunidade. Então, a minha evolução te inspira e te move a evoluir também. O meu exemplo impacta diretamente nas suas reflexões e podem te trazer reflexões que mudem a sua forma de ser, ou a sua forma de ver as coisas. Talvez essa palestra, o que eu estou falando, possa ser tão significativamente compreendido que mude alguma coisa do seu dia a dia, que você possa falar, poxa, a Mauri falou tal coisa, realmente eu já sabia, ou eu não lembrava, ou enfim, eu não sabia. E que interessante essa questão da responsabilidade. Então, esse processo de que a gente vai assumir nossos deveres a partir da responsabilidade, nos traz um progresso individual e coletivo, visando a nossa conquista da plenitude, que é esse processo que eu falei de autorrealização. O processo de autorrealização nos faz evoluir, nos faz nos tornarmos espíritos mais, digamos assim, evoluídos e perfeitos, chegarmos a esse estágio de perfeição que estamos buscando, por isso estamos lapidando as nossas potencialidades aqui no plano terrestre e tudo mais. Estamos no nosso processo de aprendizado e de execução desses aprendizados. Bom, o homem responsável sabe o que faz. Por quê? Porque ele já despertou ali aquela consciência. Se eu falei lá atrás que a responsabilidade é um produto, é um resultado do processo de consciência do porquê estamos aqui, qual é o nosso propósito, então a gente pode dizer que um homem que é responsável, que tem essa responsabilidade, ele é um ser, ele é uma pessoa, enfim, que sabe o que faz, sabe quando fazer e como se faz, porque ele já despertou essa consciência. Então, não se torna uma pessoa que vai sugar só as coisas da sociedade, que vai incomodar, vai, digamos assim, travar a sociedade, no sentido de incomodar as outras pessoas, ser prejudicar as outras pessoas. Não vai se tornar um parasita social, como está no texto. Não vai se hospedar, não vai ficar preso no triunfo alheio. Também não vai ficar de desculpismo, enfim, colocando culpa nos outros. Enfim, ele não vai fazer isso. Ele vai focar nele, no resultado dele, o que eu preciso fazer para melhorar, não só para ele melhorar, para melhorar a situação das pessoas que ama, do seu ciclo de família, de amigos, enfim. Então ele é uma centelha divina que está com a luz ali, espalhando essa luz pelo mundo. E é por isso que nós precisamos ser responsáveis. Por isso que tem essa questão da responsabilidade. Essa lucidez de entender tudo isso, do nosso processo, porque estamos aqui, e assumir esse papel de responsabilidade, torna a gente, quando nesse estágio, um elemento precioso no grupo social. Então, nós passamos a ser referências, digamos assim, a exemplificar, a incentivar essa evolução social, do nosso grupamento social. Pode não ser assim, mudar o mundo, totalmente, mas muda uma parte do mundo, muda ali onde você vive, no seu bairro, na sua casa, no seu apartamento, muda essas pequenas esferas que, se a gente pensar que somos seres gregários impactando no outro, então a minha mudança, mudando, sei lá, meu pai e minha mãe mudando no trabalho deles, vai aumentando essa esfera. Então é um trabalho de formiguinha, do micro para o macro. Então a gente
impacta no grupamento social onde a gente está interagindo. E aí, talvez a gente não consiga notar essa presença, né? Essa presença assim, essa mudança logo de cara. Mas há um processo contínuo, assim como a gente diz que disciplina é tudo, que é essa questão de sempre estar fazendo o que é necessário, dá um resultado a longo prazo. Até porque Jesus veio há 2020 anos, né? No caso, mais de 2000 anos já se passaram que Jesus veio para cá. O nosso plano exemplificou, e mesmo assim, a gente ainda não tem, né, um nível, digamos assim, semelhante a Jesus. A gente ainda não aprendeu todas as lições, mesmo que tenha tido esse impacto totalmente global. Mas, ao longo dos anos, outras coisas, a descoberta do Espiritismo, outros exemplos de figuras que passaram por aqui, vão nos ajudando a esse processo. Bom, então, continuando o texto, a responsabilidade do homem leva-nos ao extremo do sacrifício. Aqui entra um ponto de sacrifício, que é a abnegação de renunciar, inclusive do nosso bem-estar e até mesmo da nossa vida. Quando ele fala isso, eu lembro logo de Jesus na cruz, né? Jesus é o nosso exemplo de espírito mais perfeito, né? Ele abnegou muitas das vezes desse bem-estar, né? De vestir, de ser humilde, de vestir vestimenta simples, né? No caso, não tem a questão da ostentação e tudo mais. E da sua vida na cruz, entre aspas, dar a vida dele por nós, para que possamos seguir em frente, compreendendo as lições dele e continuando no nosso processo de despertamento, de aprendizado. Então, a responsabilidade é muito poderosa porque impacta diretamente na vida do ser. Muda o estilo de vida da pessoa. Porque se a pessoa sabe qual é o propósito dela, o que é que ela tem que fazer, então ela não vai passar mais tempo com coisas fúteis. Não estou dizendo que você não pode fazer coisas fúteis, ela não vai passar mais a boa parte do seu tempo, ela não vai viver pensando nas coisas fúteis. É isso que eu quis dizer. Ela vai focar naquilo que é a proposta, né, do nosso crescimento. Naquilo que é o nosso papel, o nosso objetivo de estarmos aqui. Então, a responsabilidade é esse poder de assumir esse papel e de nos transformar a ponto de passar por essas situações de abnegar o nosso bem-estar, de renunciar do nosso bem-estar e até mesmo da nossa vida, independente da situação. E aí, entrando agora o texto mais na parte de Jesus, fala que como pastor de almas, né, Jesus fez-nos responsável. Fez-se-nos responsável. Elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da nossa vida. Jesus nos iluminou. Jesus, na sua responsabilidade, como o nosso exemplo de perfeição, como o nosso guia, trouxe para a gente essa questão de respeitar os deveres, respeitar também a nossa condição de fidelidade ainda, mas da mesma forma trazendo as necessidades reais, os nossos objetivos enquanto encarnados no plano terrestre, né? Em contrapartida, ele também aqui, né, o texto fala que ele doou-se até o holocausto, né? Não fosse a sua vida ao nosso lado, né, então a presença dele aqui no plano, um grande estoico sacrifício de amor foi o que Jesus fez. Porque é dito que Jesus sofreu muito mais para nascer do que para morrer. Porque ele já possuía um nível de elevação muito grande. Então, para poder aquele espírito, né, junto com o perispírito, enfim, o contato com a carne, né, poder, digamos assim, se alinhar à carne, né, que é terrena, que ainda é muito inferior, né, à condição aqui da Terra, em relação ao nível que Jesus já possuía naquela época. E pensa naquela época, 2000 anos atrás, né? Ou se hoje estamos ainda, né, digamos assim, no nível, né, não vou dizer arcaico, mas não estamos ainda no nível elevado. Imagine 2000 anos atrás. Então realmente foi complicado para Jesus, né? Por isso que tem esse relato, que Jesus sofreu muito mais para nascer do que para morrer. Então, nesse ponto,
o nosso guia, né, Jesus, enfim, de abnegação, de renúncia da vida dele, assumir a responsabilidade de ser um guia, né, de ser a pessoa que iria e que foi, né, nos mostrar qual é o caminho, né, qual o nosso sentido, ensinar para a gente o que precisamos saber para nosso processo de autorrealização, de evolução. Então, passou por esse processo de assumir essa responsabilidade e se sacrificar por amor, nos amando até em seus momentos de dor, né, de sofrimento na cruz, no caso da carne ali, né, que eu estou falando, porque em outros momentos, né, tem a tentação do deserto em relação ao diabo, enfim, tem alguns outros relatos da vida de Jesus, mas aqui focando mais nessa questão da cruz, né, desse sofrimento. Bom, então, continuando o texto, não obstante, conclamava a todos que o buscavam para o dever da responsabilidade, que os capacita para realizações relevantes. Então aqui ele está dizendo que Jesus sempre ele buscava elucidar, elevar ou trazer essa consciência de responsabilidade, da gente ser responsável, de capacitar o ser humano, digamos assim, para ter essas realizações relevantes. Ou seja, preparar a gente para também sermos como ele. Até mesmo ele disse, né, que nós somos deuses, podemos fazer o que ele faz e muito mais. Então, mostrar pra gente que aquele ponto, que aquela figura mística para o pessoal da época, até mesmo pra gente hoje, é um estágio não impossível, que nós vamos chegar lá. Podemos demorar, podemos ser mais rápidos, mas chegaremos lá. Por conhecer a alma humana em sua realidade plena, identificava nelas nascentes de todos os males, como também a fonte generosa de todas as bênçãos. Então aqui está falando que Jesus conhecia a nossa alma a tal ponto que ele sabia os nossos males, né, e também a nossa fonte, né, generosa, ou seja, nosso ímpeto de generosidade e de bênção. Porque o homem ainda prefere a manutenção das próprias mazelas, nelas se comprazendo, anestesia-se no infortúnio que permanece com certo agrado, embora demonstre desconforto e infelicidade. Isso está ligado àquela situação lá atrás que fala que nós temos um desejo latente de fugirmos da nossa... Desejo latente... desejo, digamos mecanismo, ele fala mecanismo. Latente de fugirmos da nossa responsabilidade. Então, a gente fica saciado, preso, digamos assim, satisfeito, talvez a palavra, das coisas mundanas, né, dos prazeres mundanos, das nossas próprias mazelas, anestesiado com todos esses prazeres que nós temos aqui na Terra, diversos, né, pode ser prazer sexual, prazer de gula, prazer de drogas, enfim, né, coisas que nos trazem certo aspecto de bem-estar mais momentâneos, né, e que são efêmeros, que vão embora. Então, a gente fica preso a esse processo, e aí, mesmo que isso demonstre, né, mesmo que isso traga pra gente depois um desconforto, a infelicidade, e fica nesse ciclo de não sair dessa rodinha, né, de procurar prazer mundano, massa, tô bem e tal, mas depois, poxa, não tô mal, preciso daquele prazer mundano, comer alguma coisa diferente, enfim, buscar essa forma limitada, digamos assim. Desse modo, sempre que acolhia aqueles que o buscavam, conhecendo-lhe as causas dos pesares, após atendê-los, propunha-lhes com veemência que não retornassem aos erros, a fim de que lhes não acontecesse nada de pior. Isso aqui está ligado a quando as pessoas procuravam Jesus, né, apelavam à ajuda do mestre, ele sempre acolhia aquele que ele buscava, ele sempre foi solícito, né, conhecendo o que é que estava causando esse mal-estar, enfim, o que é que as pessoas estavam passando ali, atendia essas pessoas e sempre ao final, né, após o tratamento, digamos assim, após esse atendimento, né, esse contato, ele sempre dizia, apoiava, que essas pessoas não voltassem a cometer os erros, para que não acontecesse nada pior. Isso fica muito, eu lembro muito da passagem da mulher adúltera, né, que está no Evangelho do Segundo Espiritismo e tudo mais, que Jesus, após ajudar a mulher adúltera, ele fala, vá, minha filha, vá e não pequeis mais, né, não peques mais. Então, apoia, defende,
mas ele ressalta que devemos assumir nossa responsabilidade e que não devemos continuar naquele caminho, pecando, fazendo aquela mesma atitude. E aí, finalizando aqui, o texto diz que a responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, né, alcançando aos planos superiores da vida. Porque se a responsabilidade é um produto do nosso despertamento, então, a partir do momento que a gente assume essa responsabilidade, é a ação em si, da gente colocar em prática, a gente assumir nosso papel, a gente vai alcançar os planos superiores da vida, que é justamente o nosso propósito existencial, a gente vai alcançar os outros níveis. Enquanto ele se movimenta, cultivando o morbo das paixões selvagens, desajusta os implementos emocionais, tornando-se vítima de si mesmo, facultando que lhe se instalem as doenças degenerativas e causticantes. Aqui está falando que enquanto a gente está cultivando que a gente está vivendo nesse ciclo terreno, né, de paixões selvagens, isso acaba desajustando nosso complexo emocional e aí faz com que a gente fique preso, digamos assim, preso não, mas acaba que nós somos vítimas de nós mesmos, né? Os nossos próprios nossos próprios atos, nós somos cobrados por eles, né? Nossos hábitos que a gente está cultivando, quando não no sentido de elevação, eles vão retornando para a gente coisas ruins e vai ficando nesse ciclo. E aí ele fala, né, que pode facultar doenças degenerativas, causticantes, que é essa, né, renovação moral a partir da responsabilidade, do processo de despertamento, propicia essa busca de energias positivas, energias saudáveis, que são favoráveis ao nosso crescimento, preservando-nos de cometimentos elevados a qual nos destinamos, então nos norteando para o nosso propósito. Continuando o texto, a humanidade sobrevive graças aos seus homens responsáveis, que trabalham continuamente em prol do bom, do belo e do ideal. Então, as pessoas responsáveis que guiam essa humanidade, guiam o bem-estar do planeta. Eles se destacam pela grandeza das suas realizações cimentadas no sacrifício social. A renúncia dos nossos prazeres pessoais em prol de fazer o bem e de servir o outro traz-nos um aspecto de grandeza, mesmo que servir tem aquela ideia de ser subordinado, mas que é uma ideia que precisamos tirar, porque nós estamos aqui para servir, para sermos ferramentas do trabalho do Cristo. Então não é um trabalho de pessoas inferiores. Quem serve, quem entende o seu propósito de servir, né, é algo elevado, algo grande. A mulher surpreendida em adultério, que é a passagem da mulher adúltera que eu falei, aos portadores do mal de Hansen e aos obsediados após a recuperação de cada um, a advertência de Jesus era sempre firmada na responsabilidade, para que, entesourando os valores éticos e os deveres espirituais, não se permitissem voltar aos erros. Foi o que eu falei. Então, a todos esses que pediram apelo a Jesus, a ajuda, que tiveram essa ajuda de Jesus, após essa recuperação, né, Jesus sempre dizia para eles algo que firmava a responsabilidade, buscando enaltecer esses valores éticos, deveres espirituais e não permitindo que essas pessoas voltassem a cometer os erros e passassem por esse processo novamente. E agora, finalizando de vez o texto, neste momento, quando necessitas dele, reformula os teus conceitos sobre a vida e passa a atuar corretamente, dominado pela responsabilidade. Então aqui, como está dizendo, depois desse processo, né, de entender esse chamado de Jesus pela responsabilidade, há uma reformulação dos nossos conceitos, por isso que diz que a responsabilidade nos liberta, né, nossos conceitos sobre a nossa vida, e passamos a atuar corretamente. Quando ouvimos esse chamado do Cristo, quando seguimos o caminho do Cristo, que é um caminho dominado pela responsabilidade. A ninguém transfiras a causa dos teus desaires, dos teus insucessos. Olha o que falou lá no início, que a gente faz muito isso, de colocar os nossos insucessos nas pessoas. Não devemos transferir a causa dos nossos insucessos para ninguém. Dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Que assumamos a nossa responsabilidade no sucesso e busquemos a nossa transformação, o que precisamos melhorar, o que nós temos que fazer para atingir um objetivo, nosso objetivo, enfim. Mesmo que não queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Então, os nossos atos serão sempre as nossas responsabilidades, não do outro.
colherás conforme semeares. Vamos colher o que nós semeamos, né? Tudo que nós fazemos vai retornar para a gente. Se a gente faz o bem, vai retornar o bem. Se a gente faz o mal, vai retornar o mal. É a lei do retorno, né? É a lei da atração. Assume, portanto, o teu compromisso com o Mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade. Então, se a gente assumir nosso trabalho, nosso propósito de ferramenta do trabalho do Cristo, estarmos com Ele, não só nas ações, em pensamento, em buscar de fato, sermos o que Ele foi, sermos esse exemplo de amor, expandir essas expressões de amar, vamos permanecer saudáveis, tanto no sentido emocional, também como físico, prosseguindo rumo aos nossos deveres, aos nossos propósitos, com essa responsabilidade. Então, muito claro esse texto, né? Terminamos por aqui. Então, que sejamos sempre, né, o reflexo do que Cristo foi. Busquemos, claro, estamos ainda bem abaixo na escala evolutiva de Cristo, mas que não impeças da gente continuar nos lapidando, nos transformando, nos melhorando, buscando agir, trabalhando, ajudando no centro, ajudando em algum outro lugar, sempre servindo, sempre buscando amar, mesmo aquele que nos magoa, mesmo aquele que nos fazem bem, que isso é responsabilidade, isso vai nos trazer, vai nos fazer colher muitas coisas boas. Pode demorar um pouquinho, mas com certeza elas chegarão. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que tenhamos esperança de um futuro melhor e que para esse futuro seja melhor que possamos fazer desde agora. Fazer, né, sermos essas ferramentas, essas luzes para o futuro, né, sermos esses exemplos de amor que tanto queremos que apareçam. Com isso, queridos irmãos e irmãs, vou encerrando aqui a minha participação, desejando a todos uma excelente semana de amor, de muita paz e que Jesus nos abençoe e continue nos guiando sempre. Mestre Jesus, agradecemos pelo aprendizado dessa tarde, ao irmão expositor Amaury Neto, pela participação de todos e que possamos nos melhorar cada dia, buscando equilíbrio, buscando o exercício do amor e da caridade. E assim, Mestre amado, em Teu nome e com a Tua permissão, encerramos a doutrinária de hoje. Que assim seja.